Olá, queridos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciando mais uma semaninha aí, né? Mais uma aulinha. E para continuar o nosso projeto de literatura lá, espero que vocês estejam animados. Nós temos falado sobre o assunto de teatro, né? E nós vamos continuar nessa pegada, tá bom? Nós vamos falar hoje especificamente sobre os elementos concretos que compõem o espetáculo teatral. E a gente vai ver afinco, um por um, no que ele consiste, qual é o conceito, o que a gente precisa entender sobre esses elementos concretos que estão dentro do teatro, tá bom? Então, aqui adiante, eu preparei um videozinho antes de qualquer coisa para que a gente possa estar tendo o nosso momento aí de acolhimento, tá bom? É um vídeo de reflexão aí com o professor Mário Sérgio Cortella, né? Um dos maiores filósofos que está em alta aí. Então, eu te aconselho para você assistir. É um vídeo bom, bem pequenininho, acho que ele tem uns 3, 4 minutinhos somente, tá bom? E ele vai falar aí sobre esperança, né? No mundo conturbado que a gente anda vivendo hoje em dia, né? Nesse pós-pandemia, é sempre bom a gente reforçar que a esperança não pode deixar de existir, ela não pode morrer, né? Que mesmo em meio a tantos percalços, mesmo em meio a tantas dificuldades, pode ser que você esteja passando por um momento difícil da sua vida e eu espero que esse vídeo venha te trazer um alívio, venha trazer alguma forma de esperança para você. Tá bem, meus queridos? Então vamos lá, assista, eu não vou dar o play aqui, porque o que acontece? O PowerPoint, quando ele tá me gravando, ele não vai gravar o videozinho, mas eu coloquei o endereço aqui em cima, bem escritinho, então é só você copiar o endereço e abrir lá na página do YouTube, tá bom? Ou então, pelo título do texto aqui, ó, Esperança, Mário Sérgio Cortella, vocês já conseguem visualizar o vídeo lá de forma tranquilinha, tá bom? Então vamos lá, o que a gente precisa saber? Primeira coisa em relação à nossa aulinha é qual que é o objetivo aí, ou seja, os objetos de conhecimento, né? Nós vamos estudar sobre elementos da linguagem. Então, qual que é o nosso conteúdo? O nosso conteúdo vão ser os elementos cênicos e os diferentes espaços onde esses elementos cênicos acontecem, certo? E aí, qual que é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é trabalhar a habilidade. Qual habilidade? A habilidade do aluno. O aluno quer compreender a inter-relação entre a interdependência entre os elementos cênicos, que é o que? Iluminação, figurino, a sonoplastia, o cenário, a maquiagem, adereços, e outras coisas que são usadas também dentro da encenação teatral. E o objetivo é fazer o quê? Com que o aluno reflita sobre a presença e a característica desses elementos em diferentes espaços, como a rua, o palco e o circo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui pelo conceito de bastidores, tá? O que vem a ser os bastidores aí dentro da área teatral, né? Uma peça teatral, ela não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco, né? Outras atividades também são fundamentais para que se ocorra o espetáculo e a comunicação com o público ocorra de uma melhor maneira aí, né? Da melhor forma possível, atingindo os objetivos de cada encenação. E para isso existem diversos elementos que não são vitais para a realização de uma peça, mas a sua contribuição traz grande valor para tornar a história mais interessante, organizada, credível e real para a plateia, tá bom? Então nós temos aí os bastidores, né? Resumidamente, vamos tentar explicar. O que é o bastidores? Os bastidores é o que acontece por trás da coxia, que eles falam, né? Ou seja, por trás das cortinas. Por trás das cortinas você tem o palco, mas após o palco você tem o quê? Você vai ter os bastidores, né? Que vai envolver o quê? Todo o pessoal que vai mexer com a iluminação, o pessoal que vai mexer com a técnica do som, o pessoal que vai mexer o quê? Com a
maquiagem dos personagens, que vai cuidar da parte o quê? Da parte dos figurinos, né, das roupas que os atores e atrizes vão precisar utilizar, e também vai se preocupar com o quê? Com o cenário, né? E para que tudo isso aconteça simultaneamente é necessário uma grande equipe. Então, por trás disso tudo, tem os bastidores que vão estar cuidando desses pequenos detalhes, tá bem? Ficou claro? Espero que vocês saibam compreender aí quais são essas características que englobam aí os bastidores, tá bom? Importante vocês saberem que vai ser matéria de prova de artes, tá ok? Pensando que em cena tudo assume um papel e representa algo, né? Torna-se um signo. Uma coluna de papelão pode significar que a cena se desenrola diante de um palácio. A luz do projetor destaca um trono e eis no interior do palácio. A coroa sobre a cabeça do autor é o signo que? Da realeza. Enquanto que as rugas e a brancura do seu rosto, obtidas graças à maquiagem e seu jeito de andar arrastado, são signos de velhice. Enquanto o galope de cavalos intensificados nos bastidores é o signo de que um viajante se aproxima. Todos esses elementos complementam a encenação e trazem e montam o ambiente inserindo a plateia nesse novo universo. E para a realização deles, existem diversos profissionais envolvidos em cada uma dessas funções, que pensam cada um destes signos. Vamos conhecer algumas delas agora no nosso próximo slide, tá bem? Vem comigo. Então, vamos lá. A primeira delas aí é o figurino. O que vai ser o figurino? O figurino, ele é o conjunto de vestimentos e seus acessórios usados pelos atores em cena, né? Ah, professora, a roupa, então é a roupa do ator e da atriz? Exatamente, né? Mas na classe teatral, eles dão a entender aí o nome de figurino. Ele vai servir como suporte para a representação da aparência dos personagens, né? Por meio deles, e sem a necessidade de dizer palavras, o público pode identificar, através da vestimenta aí, o gênero, a idade, a ocupação, o status social e a característica dos personagens, bem como o tempo em que a história se desenrola, né? O figurista é uma pessoa dedicada exclusivamente a esse aspecto e ele trabalha lado a lado com o diretor e os maquiadores, para criar a harmonia aí na construção da aparência do personagem, né? Então é muito interessante. A gente podia apequenar, né, e dizer, o figurino é a roupa. Não, mas não é só isso. Envolve a roupa, envolve a maquiagem, né? E através desses sinais, a gente já consegue identificar quem é aquele ator, quem é aquela atriz, o que ele está trazendo ali de bagagem, certo? Adiante. E continuando, vem aí a maquiagem, né? Que ela vai servir para o quê? Para consolidar o personagem por meio de sua caracterização externa, destacando ou ocultando, né, escondendo facções dos atores ou acrescentando efeitos aos personagens. Então, eles podem, com o poder da maquiagem, né, dar a entender, a rejuvenescer, a envelhecer, se for o caso, né? Fazer toupeiras ou cicatrizes similares às feridas, né? Entre outras coisas. Às vezes a gente assiste um filme, né? Uma novela, sei lá, ou até mesmo um teatro, né? Ao vivo, e acontece um acidente, e aí aquela pessoa vem faltando um pedaço do corpo e parece muito real, porque a maquiagem é tão profissional de se fazer que a gente fica até agoniado meio que de olhar, né? Eu tenho certeza que vocês já compartilharam também dessa experiência. Então, o figurino vivo do ator, a maquiagem, faz o rosto passar do animado ao inanimado, né? Flerta aí com a máscara, quando se torna uma máscara mais ou menos opaca e flexível, que às vezes utiliza a mobilidade do rosto aí, né? O ator, às vezes, ele produz caretas que ela mantém, né? O maquiador aí é o responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e das atrizes que estão aí em palco, né? Então, a gente tem o figurino como primeiro elemento e depois a gente tem a maquiagem como segundo elemento. E
Terceiro elemento, a cenografia, né? O que é a cenografia, professora? Bom, a tarefa primordial do cenário vai ser o quê? Consiste em representar o lugar. Ele, então, corresponde ao conjunto de objetos aí, instalações, construções, materiais usados para definir o local que ocorre a ação dramática. O local imagético onde a cena ocorre. Isso significa que o quê? Que o espaço em que os atores interagem, decorado aí de maneira a mostrar o espaço geográfico, temporal, histórico e social em que o historiador se desenrola, os utensílios ou ferramentas usados pelos atores aí durante a performance são os chamados de adereços, né? O cenógrafo é aquele que cria o cenário em parceria com as orientações da proposta cênica do diretor e do texto, tá bom? Então, a cenografia fica responsável por essa parte e por esse elemento principal aí dentro do teatro, da sua esfera aí teatral. Por último aí nós temos a iluminação, né? Como na cenógrafa. A iluminação é a ação de manipular o espaço cênico, só que por meio do quê? Das luzes, utilizando as luzes, né? Ela é o conjunto de luzes usados durante a performance artística, bem como a criação e execução delas para ajudar a transmitir emoções. Destacar e ocultar atores é das mais assertivas ao cenário, maquiagem e figurinos. A iluminação é muito importante para o teatro, né? Pois é através dela que podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nelas exploradas. Pode ainda limitar o espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos, tá bom? Bom, esses elementos, né, a gente já meio que deu uma passada por eles, né, em aulas anteriores, a gente já mais ou menos sabe o que significa e o que remete, né, o que remete ao figurino dentro do teatro, à iluminação, etc e tal, né? Agora, nessa segunda parte da nossa aulinha, nós estamos trabalhando esse material que foi fornecido pela Seduce, tá bom? Então, ele já vem pronto e ele já vem até aí com uma atividade para que vocês possam desenvolver, tá? E a gente vai fazer essa atividade em sala de aula mesmo, tá bom? Não tem necessidade de você colocar essa atividade lá no GPA, tá bom? Tendo em vista que vocês estão em semanas de prova, então eu fiz a aula um pouco mais resumida, aproveitei essa aula, né, lá da Seduce, para o quê? Para que na própria aula vocês possam desenvolver aí as atividades a seguir, tá? Então, não é para você fazer atividade no horário de EO, porque o horário de EO é para você estudar para as provas. Vamos fazer atividade agora, já no decorrer da aula, tá bom? Então, vocês têm aqui... Opa, já ia me esquecendo, tá faltando um último elemento, meu Deus, a sonoplastia. Como eu poderia me esquecer, né? É a parte que eu acho mais interessante e que mais eu gosto e que mais chama a minha atenção. Então, para a gente fechar, a gente tem a sonoplastia aí, que é o som, né? Composto pela música e qualquer efeito auditivo para melhorar os aspectos acústicos das peças para os atores e o público. É o conjunto de sons aí vocais ou instrumentais criados para sublinhar ações de uma cena, num texto dramático ou não dramático, né? Pode ser natural, quando é realizado por elementos da natureza, ou artificial, quando é realizado através de sons gravados ou de elementos fabricados pelo homem, usados aí para ajudar na caracterização do ambiente e do clima, né? Na peça, gerando maior suspense ou então dando uma ênfase em algumas ações dos atores, como caracterizar o tempo, ambiente, o clima do local. E também faz parte aí da sonoplastia o recurso como os microfones, usado para que os diálogos dos atores possam ser ouvidos pelo público. O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e os sons de um espetáculo teatral. Essa é a parte que mais me envolve, é o que mais mexe comigo. A gente vê isso muito nítido quando a gente vai a um cinema, né? O quanto a sonoplastia de uma sala de cinema faz uma diferença. Mesma coisa
num cinema que eu considero aí ao vivo, que é o teatro, né? Você vivenciando aquela cena ali ao vivo, né, na sua frente, e ainda com a sonoplastia para causar aquele efeito de emoção, para mexer com as nossas emoções, é uma coisa espetacular, né? Sempre que eu assisto uma peça teatral, eu fico sempre arrepiada, né, da minha cabeça aos pés, pois mexe muito com o meu lado humano, mexe muito com as emoções. E eu te aconselho, hoje em dia, vocês dessa nova geração, vocês têm uma riqueza de material, né, na internet, vocês são capazes aí de assistir a grandiosas peças, né? Então, quando tiver um tempinho livre, inspire-se, né? Assista teatro, leve isso para a sua vida, treine as suas emoções. É uma ótima diquinha aí da professora para vocês, tá bom? E aí, as atividades para serem desenvolvidas são 3 perguntinhas, tá? Então, copia aí e responde no seu caderno, tá bom? Primeira perguntinha. Quais dos elementos que nós estudamos aí são os responsáveis pela caracterização dos atores em cena? Quem é que trabalha com a caracterização do ator em cena? E aí você vai responder a resposta certa e você vai justificar. Ah, é o figurino. Ah, é a iluminação que trabalha com essa área. Ah, mas então, o que é? O que é o figurino? O que é a iluminação, tá? Vê qual a resposta correta, pausa aqui o slidezinho para você responder, ou volta lá nos slides anteriores, né? Volta a aulinha aí um pouquinho, vai pausando e vão respondendo no caderno de vocês, tá bom? Ah, professor, mas não é para postar no GPA? Não, não é para postar no GPA, mas você tem que ter no seu caderno, porque você vai ter nota de caderno. Então, eu vou olhar o seu caderno, tá bom? Em algum momento, e ele vai ver nota. E essa atividade vai ser contada lá como nota, tá bom? Próxima perguntinha. Qual o momento dos profissionais, qual o nome dos profissionais responsáveis aí por cada um dos elementos a seguir? A maquiagem, aí você vai colocar aqui na frente. Quem que é o responsável? Como que se chama esse profissional? Quem que é o responsável da cenografia? Quem que é o responsável pelo figurino? Quem que é o responsável pela iluminação? Quem é o responsável pela sonoplastia? Ou seja, quem vai mexer aí com a questão sonora, tá? Respostas curtinhas, bem tranquilinhas. Terceira, escreva abaixo com suas próprias palavras qual a importância da cenografia e da iluminação no teatro. Então, vai voltar lá a explicação a seguir, né? E você vai escrever com suas próprias palavras. Ou, se você quiser, volta lá no texto, dá uma conferida lá, dá uma lida lá, para servir de inspiração para você criar a sua própria resposta, tá bom? Então, atividade número 3, escreva abaixo, né? Um textinho. Não precisa de ser muito extenso, não, tá bom, galera? E, para finalizar, última perguntinha aí. Atividade número 4. Imagine agora que você será o responsável por criar um cenário de uma peça. Você, enquanto responsável por isso. Sabendo que o texto é de uma história que passa na região do Nordeste do Brasil, região das praias ali. Pesquise sobre o lugar e escolha algum ambiente em que se passará a história. Lembre-se de encaixar o seu desenho como se estivesse em um palco e traga elementos dessa região para caracterizar o seu cenário. Bom, essa aulinha, como vocês estão fazendo em casa, né? Tá bem facinho aí de vocês fazerem uma pesquisa, se jogar no Google, tá bom? O pessoal que tá tendo aula comigo na sala, eu vou montar um material e vou apresentar para vocês algumas características aí, a gente vê durante a aula, tá ok? Eu ajudo e auxilio vocês que vão estar no presencial. Bom, isso é o que temos para hoje. Se tiver ficado algum tipo de dúvida, entre em contato com a professora lá pelo número do telefone, tá bom? Estou à disposição de vocês para ajudá-los, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.